30 de setembro, terça-feira, estamos aqui para mais um tema do dia, agora para falar sobre nova vitória do Porto. Os Dragões continuam em excelente fase e voltaram a mostrar as suas qualidades no terreno do Arouca. Estamos aqui com Pedro Jorge da Cunha. Pedro, antes de mais queria te perguntar, foi uma exibição a roçar a perfeição? Muito convincente, de facto uma exibição muito boa. Diria que até à expulsão do Martim a nota justa para o Porto seria um médio mais, um médio muito alto, e depois da expulsão do Martim atingiu a excelência, a perfeição, nas tuas palavras e bem colocadas. De facto, basta dizer que nunca na história uma equipa reduzida a 10 unidades, uma equipa do Porto, neste caso, reduzida a 10 unidades, tinha marcado 3 golos aqui em Portugal. Este é um dado do nosso playmaker, que é trabalhado pelo Sérgio Oliveira e pelo Vasco Sousa, uma ferramenta do 0-0. Mais à frente vou colocar mais alguns dados aqui neste nosso tema do dia, mas este dado de facto é fundamental para fazermos o elogio a esta noite do Futebol Clube Porto. A equipa estava bem no jogo, estava confortável, mandona, cumpriu muito bom futebol, um futebol muito associativo, muito forte na primeira fase de construção em Arouca, com um jogo que nunca errou ao longo de toda a partida. E estamos a falar de um Arouca que é uma equipa também com qualidade, com bons executantes, com um treinador que também pensa muito bem o jogo, mas que foi completamente incapaz de parar este Futebol Clube Porto do Francesco Farioli. Portanto, nota muito positiva, curiosamente mais alta ainda depois da expulsão de Martim Fernandes, que aconteceu ali por volta do minuto 50. Só mesmo para acabar este ponto introdutório, eu diria que normalmente uma equipa que está a ganhar 1-0 e que vê um jogador seu a ser expulso, ainda com tanto jogo pela frente, ao minuto 40, poderia tremer, poderia duvidar, poderia cair na tentação de baixar o bloco e juntar as linhas, e o Porto não fez nada disso. Pelo contrário, esteve tão ou mais confortável no jogo, pareceu ter mais espaço para executar o seu plano e depois foi completamente brilhante na forma como soube assaltar a baliza do João Valido. Seguem-se duelos frente ao Estrela Vermelha e Benfica, teoricamente complicados antes da paragem. Algum motivo para os adeptos estarem preocupados? Nesta altura, Pedro, com todos os dados que temos em cima da mesa, os adeptos do Futebol Clube Porto não têm qualquer motivo de preocupação. Diria que nesta altura imagino que todos eles queiram ter mais jogos, porque de facto estão a viver momentos que já não viviam há muitos anos. Eu tenho aqui mais alguns dados do Playmaker que me confirmam aquilo que estamos a dizer hoje. O Porto ganhou agora pela 5ª vez fora de casa, em 2025 e 2026, e a verdade é que apenas 3 vezes na história tinha conseguido fazer isto. Um dado que parece um bocadinho irrelevante, mas apenas em 39-40, em 96-97 com o António Oliveira e em 2010-2011 com o André Vilas-Boas, o Porto tinha sido capaz de ganhar 5 jogos de forma consecutiva fora de casa. Mas não é só. O Porto não marcava 19 golos em 7 jogos para o campeonato, desde a época 2017-2018, com Sérgio Conceição. E este gol sofrido em 7 jornadas, foi o autogol do Neon Pérez em Alvalade, apenas encontra eco nas épocas 83-84, 91-92 e 17-18. Portanto, também apenas 3 vezes na história o Porto tinha conseguido um registro defensivo tão bom como está a conseguir este ano. Para rematar, o Porto tinha conseguido também 3 vezes 7 vitórias nas 7 primeiras jornadas da Liga, em 39-40, em 2007-2008 com Josualdo Ferreira e em 2017-2018 com Sérgio Conceição. Foi sempre campeão nacional nesses 3 anos. É um excelente indício para o que ainda falta jogar, se o Porto conseguir manter esta coesão defensiva. Sim. O cenário de facto é muito positivo para o Porto. Diria que a única dúvida ou angústia que poderá aqui bailar nas mentes portistas nesta altura é o agudizar agora do calendário. O Porto vai agora receber o Estrela Vermelha, depois tem a recepção ao Benfica. Provavelmente o Francesco Farioli vai mexer muito na equipa para o jogo de quinta-feira. Vai ser aquele jogo em que ele de facto colocou um risquinho no calendário para, ainda por cima com a vitória em Salzburgo, provavelmente terá essa margem de manobra, porque para Farioli e para os portistas será importante domingo chegar com as pernas e a mente frescas ao jogo contra o Benfica. Pergunta que não quer calar, sentes que o Porto é atualmente o maior candidato ao título? Pedro, eu coloco o Porto e o Sporting muito lado a lado.
muito lado a lado. Acima do Benfica nesta altura, já falamos ontem muito sobre o Benfica no ataque rápido, mas na verdade, por aquilo que temos visto nestes primeiros meses da competição e apesar da vitória meritória do Porto em Alvalade, num grande jogo de futebol, um grande clássico entre duas grandes equipas, eu nesta altura coloco Porto e Sporting muito lado a lado nessa luta pelo campeonato. Ou seja, com aquilo que nós vimos até agora e olhando para cada um dos plantéis, Porto e Sporting estão num plano acima do Benfica até ao momento. O Benfica teve também o azar de jogar o Mundial de Clubes até mais tarde, e que o azar vai muito entre aspas, porque naturalmente significa que a equipa foi mais longe do que o Porto nesse Mundial de Clubes. Não teve praticamente férias, 10 dias de férias, joga logo a Supertaça, tem logo os play-off da qualificação para a Liga dos Campeões e naturalmente esse período mais curto de preparação começa a fazer-se sentir, aliás tem-se feito sentir desde o início da temporada. Depois há mais problemas, hoje não é sobre o Benfica o tema do dia, já falamos também bastante sobre Bruno Lage, José Mourinho, hoje é mais sobre este Porto Farioli, que de facto nesta altura parece uma equipa mais preparada a todos os níveis para ser campeão nacional, juntamente com o Sporting de Rui Borges, que mesmo sem Vitória Gyökeres encontrou aqui uma forma que tem dado muito bons resultados. Como é que se explicam estas mudanças tão rápidas na mentalidade portista, especialmente na parte de intensidade? E eu coloco três argumentos aqui em cima da mesa, de forma muito clara. Primeiro, a contratação de Francesco Farioli, que sinceramente que é um achado para o Futebol Clube Porto. Segundo, um excelente mercado de transferências feito pelo Futebol Clube Porto. E em terceiro, a reorganização de processos e de hábitos diários que o Porto implementou neste verão. Começando pelo primeiro, na época passada, eu afasto aqui um bocadinho o Vítor Bruno, porque o Vítor Bruno acabou por ser um bocadinho mais vítima do cenário que o rodeava do que outra coisa. Ele é escolhido por André Vilas-Boas de uma forma lógica, tentando dar aqui algum seguimento à era de Sérgio Conceição, que tinha sido das melhores coisas que tinham acontecido ao Porto nos últimos anos. Depois tenho muitas dificuldades em perceber a opção por Martin Anselmi, e não digo isto apenas por ter corrido de facto muito mal, mas percebendo um bocadinho a forma de pensar de André Vilas-Boas e da SAD do Fogo Porto, coloco em cima da mesa a questão: que critérios é que aconselhariam à contratação de um treinador sul-americano de 38 ou 39 anos que não tinha qualquer tipo de contacto com o futebol europeu, num período em que o Porto estava a abanar por todos os lados. Por muito bom que fosse Martin Anselmi, iria sempre ter muitas dificuldades em chegar aqui ao Porto, àquele Porto, e conseguir implementar as suas ideias. Além disso, Martin Anselmi, também recolhido por pessoas que trabalharam razoavelmente perto com ele, foi uma desilusão em todos os sentidos. Portanto, Francesco Farioli foi contratado ao Ajax, estava livre, mas veio do Ajax, e de facto um treinador completamente diferente dos seus dois antecessores, não só na parte desportiva, mas também na parte humana. Muito próximo dos atletas, muito próximo do staff, muito próximo dos funcionários, muito envolvido também na vida da cidade, e tudo isto é importante quando se constrói um plantel e se quer agarrar um plantel. Basta ver a forma como o Porto tem celebrado os golos este ano. Para mim esse é um indicador perfeito em relação a uma equipa de futebol. A forma como festeja os golos. E este Porto festeja cada golo como se tivesse sido marcado na final de um campeonato do mundo. Então uma equipa que está muito junta, muito unida. E isso, obviamente, tem o dedo de Francesco Farioli, que depois tem as suas ideias também enquanto treinador de futebol, que são práticas, facilmente aplicáveis, e o Farioli tem sido capaz de escolher os melhores jogadores para cada uma das posições e depois simplificou os processos. O 4-3-3 do Porto é facilmente legível, mas é muito difícil de desmontar pelo adversário. Ponto número 2, o mercado de transferências. O Porto neste verão acertou praticamente em todos os jogadores, ao contrário do que tinha acontecido na época anterior. Portanto, a começar pelo Alberto Costa, passando pelos dois centrais, pelos três, aliás, o Bednarek, o Kivior e mesmo o Perpic. Avançando para o meio campo, para o Gabri Veiga e o Vroholt. O Vroholt é impressionante. Num jogo em que o Porto está a ganhar 4-0, reduzido a 10 unidades, com jogos importantes pela frente, provavelmente até seria mais inteligente ele reduzir um bocadinho o ritmo, e nós vimos o Vroholt a fazer sprints sem bola, a perseguir adversários em cima do minuto 90.
Não me lembro de jogadores com esta intensidade na Liga Portuguesa, não me lembro de ver um jogador parecido. É muito raro, tens toda a razão, é muito raro, de facto, e lá está, é outro achado, portanto, aqui um elogio também muito forte ao scouting do Futebol Clube Porto. E depois falta falar também ainda de Luke de Jong, que agora está lesionado, mas que estava a ser muito útil para o Porto nesta fase inicial do campeonato, além do Borja Sainz também, que é um jogador que ainda ontem em Arouca teve a capacidade de decidir muitas vezes bem, que não é só raça, não é só espírito, mas também é muito raça e muito espírito. Portanto, o mercado de transferências foi muito feliz para o Porto desta vez, e isso faz toda a diferença na hora de Farioli tomar as suas opções. Ponto número 3. Sabemos que o Francesco Farioli mudou radicalmente os hábitos da equipa e do clube, e mesmo da forma como o Olival está organizado. E tudo isso transforma aquela casa num sítio onde é mais aprazível estar, onde os jogadores querem passar mais tempo, e portanto eu colo muito este ponto número 3 ao ponto número 1, embora seja muito relevante, lá está, este lado também um bocadinho mais social dentro do dia-a-dia de trabalho da equipa azul e branca. Muito obrigado, Pedro. Esta terça-feira não percam mais 2 episódios, um do 5 para 4 e o outro do Afunda 3. Fiquem connosco, fiquem com o 00.